Olá, meu querido, estou aqui fazendo este vídeo para analisarmos uma questão muito interessante. A questão é a seguinte: você que é pregador, que é um diácono, um auxiliar na igreja onde você se congrega, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: quando você é convidado para trazer uma saudação ou fazer uma pregação, dar uma palavra lá na igreja, você pega a Bíblia e escolhe um assunto para falar, para pregar na igreja. Muito bem. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: você pode pregar qualquer assunto à luz da Bíblia? Você pode pegar a sua Bíblia e dizer: eu vou falar desse assunto aqui. Será que nós temos o direito de pregar qualquer assunto na igreja? Não há nada que seja assim proibido. Eu nunca vi um pastor dizendo: assunto tal é proibido que seja falado aqui na igreja. Mas será que não existe nenhum? Nós que fazemos parte do ministério, que um dia fomos auxiliar, um diácono ou um presbítero, será que nós não sabemos que tem algum assunto que não pode ser pregado na igreja à luz da Bíblia? É a pergunta que eu faço. Agora eu quero fazer uma análise. Eu quero fazer a seguinte análise: se você for abordar o assunto do dízimo, se você for pregar e passar a ideia para a igreja que dar o dízimo, devolver o dízimo, é um mandamento do Senhor, é um mandamento de Deus para o seu povo, para a sua igreja, o pastor vai aplaudir. Agora a questão é: se você abordar esse assunto mostrando à luz da Bíblia as finalidades do dízimo, será que você vai ter a chance de terminar sua pregação? Será que o seu microfone não vai ser tomado da mão? Se você começar a pregar e dizer: irmãos, o dízimo, na verdade, é um mandamento da lei de Moisés e foi ordenado apenas e exclusivamente para a nação de Israel. E esse dízimo, meus irmãos, deveria sim ser levado à casa do tesouro, porque era lá, na casa do tesouro, no templo, que as coisas eram consagradas ao Senhor. E depois tinha o seu destino, que era manter a tribo dos levitas. Nós estamos falando aqui de uma tribo, nós não estamos aqui falando de 2 ou 3 pessoas, nós estamos falando de uma tribo. Esse dízimo era para manter a tribo dos levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Muito bem. Se você trouxer esta palavra dizendo que o dízimo é um mandamento da antiga aliança, que o dízimo tinha a finalidade de manter a tribo dos levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, e que o dízimo não era mantimento para os sacerdotes, você vai provavelmente ter o microfone tomado da sua mão, porque você não pode falar desta maneira, porque os irmãos vão dizer: poxa, então se o dízimo se Deus ordenou este mandamento para Israel, e isso foi no tempo da antiga aliança, como eu estou pagando dízimo para quê? Para quem? Cadê essa tribo dos levitas? Cadê as viúvas? Cadê os órfãos? Cadê os estrangeiros que são mantidos com esse dízimo? Meu querido, não existe. Se você for pregar desta maneira, mostrando à luz da Bíblia,
Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, que os sacerdotes tinham ordem, segundo a lei, para tomar o dízimo do povo. Lá, se não me falha a memória, em Neemias diz também que eles saíram a arrecadar os dízimos conforme manda a lei. Ou seja, a palavra, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, mostra com todas as letras que o dízimo é sim o mandamento da lei. E querem negar, querem ir confrontando o que diz a Escritura, mas a Bíblia diz com toda a clareza. E o mandamento inserido lá na lei do dízimo está lá em Levítico. Se não me falha a memória, é Levítico, capítulo 27, já é nos últimos versículos do livro de Levítico, aonde está lá o mandamento do dízimo. O Senhor dizendo que tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte é dele, da produtividade, de tudo. O Senhor diz ali que a 10ª parte é dele. Depois Deus vai dizer para que é o dízimo. Deus vai dizer que é para a tribo dos levitas, porque eles não tinham herança. Deus vai dizer que é para manter as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, e assim sucessivamente. Então, neste caso, meu querido, se você for analisar, você vê que se pregam este mandamento também para a igreja. Sim, dizem que Deus nos mandou. Agora nós vamos arrecadar os dízimos e ofertas que trouxemos para a casa do Senhor, que Deus nos mandou. Como que Deus tivesse ordenado à igreja a dar algum dízimo. Só que não existe, meus queridos, esse dízimo para a igreja. Jesus nunca pregou dízimo para a igreja. Se você vê, a palavra de Deus, ela é muito clara ao dizer que o sacerdócio foi mudado. Nós não vivemos mais sob o sacerdócio de Arão. Ou seja, nós nunca vivemos sob esse sacerdócio. Quem viveu sob esse sacerdócio foi a nação de Israel. Nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo. Inclusive Israel também agora. Aqueles que creram no Senhor fazem parte do sacerdócio de Cristo. Ou seja, a Bíblia revela claramente que mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudanças na lei. E Jesus fez a mudança na lei, pessoal. É só vocês verem ali, no Sermão da Montanha, Jesus mudou tudo ali, querido. Você vê concernente a divórcio, concernente a se você se envolver em uma briga, numa questão, concernente a todas aquelas coisas lá, se você for ver, está lá o Senhor dizendo. Jesus diz assim claramente, antigamente foi dito assim, aí ele diz, eu porém vos digo, deixando claro que o que vale agora, a partir de agora, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele disse, foi dito aos antigos, não matarás, mas eu porém vos digo, basta se encolerizar. Já está pecando, já está errando. Ou seja, o que vale é o que o Senhor Jesus diz. Aí se você for observar, você pode perguntar, mas onde é que Jesus inseriu o dízimo aí? Em lugar nenhum, meu querido. Jesus nunca cobrou dízimo de ninguém, nem mandou os apóstolos cobrarem dízimos. Os apóstolos também nunca cobraram dízimos e nem ensinaram a ninguém a cobrar dízimo. Então, meu querido, em que se fundamentam os pregadores que dizem que é para a igreja cobrar dízimos? Ou melhor, que é para a igreja pagar dízimos? Na antiga aliança. Eles se fundamentam na antiga aliança, que foi dada exclusivamente para a nação de Israel. Foi uma aliança feita entre Deus e a nação de Israel somente. Nenhuma outra nação foi incluída naquele pacto que Deus fez com a nação de Israel. Aí se você procurar onde tem Jesus mandando a igreja dar dízimo, não existe, não tem. Não tem Jesus em lugar nenhum dizendo, olha, igreja, vocês precisam devolver a 10ª parte das suas rendas, do seu dinheiro, das suas fazendas, porque vai ser para mantimento da minha casa, vai ser para manter o pastor, vai ser para manter uma tribo dos levitas, ou alguma outra coisa. Não, Jesus não falou nada disso. Não tem esse mandamento. Agora, os pregadores, eles usam de, sei lá, como é que eu poderia dizer assim,
de uma inteligência para inserir na mente da igreja, que no Novo Testamento tem também. Quando eu falo Novo Testamento, meu querido, eu me refiro ao novo pacto, a nova aliança. Quando eles querem buscar algum texto para dizer que tem na nova aliança o mandamento do dízimo para a igreja, eles começam a buscar tirar versículo do contexto, você está entendendo? E dizer que ali está falando de dízimo. Mas ele mesmo sabe que não está falando de dízimo, coisíssima nenhuma. Vou dar um exemplo. Paulo estava arrecadando uma coleta de alimentos lá na igreja de Corinto. Essa coleta de alimentos era para a igreja de Jerusalém, que estava passando fome. Muito bem, o que acontece? Ali os irmãos estavam cooperando, estavam dando um bom exemplo, e Paulo disse para aqueles irmãos darem conforme que eles pudessem, sentissem no coração. Você está entendendo, meu querido? E que Deus ia abençoar a sementeira, e assim sucessivamente. Aí eles pegam esse versículo e dizem, olha, dá com alegria, conforme, meu querido, as suas posses. Se você ganha R$500, você dá de 500. Se você ganha 1.000, você dá de 1.000. É conforme o que você tem, o que você ganha, você tem que dar com alegria. Você está entendendo, meu querido? Mas ele só leu aquele versículo. Ele não leu o texto todo. O texto não está falando de dízimos. O texto está falando de uma coleta de alimentos. E aí a igreja tem o hábito de não estudar a palavra de Deus, as escrituras, que é um erro gravíssimo. Jesus mesmo falou em várias passagens, vocês erram por não conhecer as escrituras. De outra feita, Jesus diz, examinar as escrituras. Mas nós temos esse defeito de não querer examinar as escrituras. Então tudo que vem a gente vai engolindo, achando que é verdade. Você está entendendo, meu querido? Mas a verdade é que na nova aliança não existe esse percentual para a igreja de Cristo. Até porque nós somos a noiva de Cristo. E noiva não paga dote, meu querido. Tudo já foi pago. O preço já foi pago por Jesus. Então, se nós formos observar, não tem fundamento. Agora, uma coisa que eu quero aqui falar neste vídeo, aproveitar para falar, o sacerdócio. Eu falei que o dízimo não era mantimento para os sacerdotes. Então, o que era o mantimento dos sacerdotes? Se você for ler em Números, capítulo 18, ali é muito bom aquele capítulo, porque ele traz as coisas com bastante clareza, com bastante detalhes. Fica muito fácil de entender. Aí você vê Deus dizendo para que era o dízimo. E aí você chega a um ponto onde o Senhor revela tudo bem direitinho, o que era o sustento dos sacerdotes. Que a gente pode até assim usar uma figura, dizer que eram os pastores da antiga aliança. Já que os pastores querem fazer essa simulação, querem fazer essa demonstração, porque lá tinha um mantimento, aqui também tem que ter, e tem que ser com dízimo. Pois vejam só, o mantimento dos sacerdotes nunca foi dízimo. Não, o mantimento dos sacerdotes eram as primícias dos filhos de Israel. Ou seja, primícias de gado, primícias de ovelhas, primícias de vinhas. Tudo que eles plantavam, a produtividade, tudo que eles produziam, as primícias, os primeiros, eram dos sacerdotes. E isso era por direito ordenado pelo Senhor na lei. Isso foi um mandamento do Senhor. Os sacerdotes também tinham direito em partes de alguns sacrifícios. Tinham direito na parte da carne de alguns sacrifícios. E assim, meus queridos, sucessivamente, tinham alimento suficiente. E esse povo eram sustentados também dessa maneira, tinha esse percentual. Por quê? Porque eles não tinham nem herança na terra de Israel, não tinham posse. Então o Senhor fez tudo bem direitinho, da maneira que tinha que ser. Agora um detalhe, muitos pregam e dizem, inclusive tem até uma lição das escolas bíblicas dominicais, das Assembleias de Deus, explicando que o dízimo já era uma prática antes da lei. Meu querido, veja só, a primeira vez que aparece esse negócio de dízimo, antes da lei, foi Abraão. Abraão pagou dízimo de quê, meus queridos? A Bíblia diz que ele pagou dízimo, ou melhor, ele deu lá um dízimo lá, dos despojos de uma guerra. A Bíblia é muito clara quando ela fala desse assunto, não esconde. Ele deu o dízimo dos despojos de uma guerra. Você está entendendo, meu querido? Foi só uma vez que a Bíblia diz.
A Bíblia não revela que Abraão deu dízimo sequer de R$ 1 do que era dele. Foi só uma vez e foi dos despojos de uma guerra. E a Bíblia está apenas fazendo uma narrativa, contando a história ali de Abraão. Aí vem Jacó, neto de Abraão, fez um voto ao Senhor para Deus abençoar ele naquela viagem. E de tudo que o Senhor desse, ele ia dar a 10ª parte. Mais uma vez observando aqui, a Bíblia está novamente nos trazendo o conhecimento de um fato, não é mandando nada. A Bíblia está apenas nos trazendo o conhecimento de um fato, contando o que aconteceu e mostrando claramente, mais uma vez, que o que Jacó fez foi um voto, foi algo voluntário. Deus nem mandou nem Abraão e nem Jacó dar dízimo de nada, meu querido. Foram, inclusive, a história fala que era até um costume da época. Não foi mandamento. Aí dizem que já era uma prática. Sim, pois me mostrem, estes que dizem que já era uma prática, me mostre onde é que a Bíblia revela Isaac, que era filho de Abraão, dando algum dízimo. Não tem em nenhum lugar a Bíblia dizendo que Isaac deu dízimo sequer de R$ 1, ou de uma cabra, ou de um novilho. Não, a Bíblia não fala nada a respeito de dízimos concernente a Isaac. Não tem esse texto. Aí se você for ver o apóstolo Paulo falando, ele diz que por alegoria disse que a igreja é um tipo de Isaac. Enquanto que ele faz a alegoria que os demais que eram da lei é filho da escrava, dizendo que Ismael é quem tipifica eles, são filhos da escrava. E nós somos filhos da livre, tipificando a pessoa de Isaac. Aí se você for ver, Isaac nunca pagou dízimo. Olha, você está entendendo, meu querido? Então por que nós pagamos dízimo, se nós somos filhos da livre? Aí você pode dizer, mas irmão Moisés, e o pastor vai viver de quê? O pastor vai ser sustentado pela igreja. Jesus falou de ofertas, não falou? Então, meu querido, quando Jesus enviou os seus apóstolos, ele disse, comei e bebei do que os irmãos tiverem. Aí, essa parte passa assim mais por esquecido. Aí vem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Aí todo mundo volta para essa expressão, o trabalhador é digno do seu salário. Tá vendo, irmão, como vocês têm que dar o dízimo, mas esquece que Jesus disse que é para comer e beber do que os irmãos tiverem. Ou seja, ali Jesus não estabelece sequer um percentual. Não existe assim um percentual. Olha, vocês vão comer 5% do que a igreja produzir, 10%, 15%. Não tem nada disso, meu querido. É do que os irmãos tiverem. É conforme o que a igreja tiver. Isso, conforme a igreja ofertar, sentir no coração de ofertar, aí sim o pastor vai ter esse sustento, esse alimento, porque o trabalhador é digno do seu salário. Aí, querido, uma coisa também interessante que a gente deve analisar aqui é que quando Deus ordenou 10%, alguns dizem que é porque Deus tirou de um princípio já existente e tal, já tinha esse negócio. Meu querido, Deus tirou 10%, porque era o total X, certinho, para manter aquelas finalidades que Deus tinha, que era sustentar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e também a tribo dos levitas. Se fosse muito, Deus tinha colocado só 7%, 8%. Se fosse pouco, Deus tinha colocado 12%, 15%. É porque as pessoas pensam que essa palavra 10% é uma palavra mágica. Não, essa é a palavra que demonstra que nós reconhecemos que Deus é dono de tudo. Nós demonstramos que somos gratos a Deus. Eu vou dar os meus 10%. Eu não poderia mostrar que era grato a Deus dando 5% ou 15%. Por que tem que ser 10%? Você está entendendo, meu querido? Deus ordenou 10% porque era, digamos assim, era o tributo certo. Era o ideal. Nem ia ficar faltando e também nem ia ficar passando, enriquecendo mais do que as outras tribos. Ia ser uma coisa que ia crescer em conjunto. Você está entendendo? Porque ficou 11 tribos. As 11 tribos davam os seus dízimos para a tribo dos levitas. E aí as viúvas, os órfãos, os estrangeiros também tinham o direito de serem mantidos com esse dízimo. Aí o que acontece? No final das contas ia dar um todo. Iam todo mundo crescer de igual modo. Então, meu querido, eu espero ter ajudado.
Espero que você leia mais as Escrituras. Pode observar esses textos que são falados aí na Nova Aliança, que na verdade não está falando assim de dízimos. Mas alguns apresentam lá Malaquias 20, Mateus 23 e 23, que Jesus diz, deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Você sabia que Jesus ali está mandando realmente mesmo dar o dízimo? Mas Jesus está mandando a quem dar os dízimos. Jesus estava falando para quem ainda estava debaixo da lei. Jesus não podia. Jesus veio para cumprir a lei. Foi só ele mesmo que cumpriu, ninguém mais cumpriu a lei. Jesus não podia chegar dizendo que não era para dar o dízimo. Eu estou dizendo aqui para você que Jesus não deu esse mandamento para a igreja. Mas de tudo que era da lei que Jesus falou e ensinou, Jesus foi conforme a lei, porque inclusive Jesus diz a palavra que ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus estava debaixo da regência da lei também. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Porque nenhum homem jamais pôde cumprir a lei, nem ser salvo, nem santificado, nem nada pela lei. Você está entendendo, meu querido? É pela graça, é pelo favor imerecido que Jesus fez por nós. Nós vivemos uma nova aliança estabelecida pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus disse lá na ceia, este cálice, este sangue é o Novo Testamento. É isso que simboliza o sangue de Jesus. Foi uma nova aliança que ele fez agora com todas as nações. Aí Jesus vem dizendo, olha, ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai a todos a guardarem as minhas palavras, a guardarem o que eu vos ensinei. Você está entendendo? Jesus diz, o que eu vos ensinei, os mandamentos que eu vos dei, e não vão lá e ensinem os mandamentos da lei de Moisés. Não foi isto que Jesus disse. Jesus disse, as coisas que eu vos ensinei. Aí Jesus diz em outro lugar, Jesus diz assim, aquele que observa e pratica estas minhas palavras, ou seja, estes meus mandamentos, é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, enlargueceram-se os rios, veio a tempestade, mas a casa permaneceu de pé. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Assim é aquele que faz o que Jesus mandou, e não o que a lei de Moisés mandou, e sim o que Jesus mandou. E pelo contrário, aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus, mas não pratica, não põe em prática, não observa, é semelhante ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E enlarguecendo-se os rios, vindo a chuva, vindo ali a tempestade, é lógico que essa casa certamente vai cair, porque ela não tem estrutura. Então, meu querido, a nossa estrutura, a nossa base, foi o que Jesus nos ensinou. É nos ensinamentos de Jesus que nós temos que nos apegar, sem largar mão de nada do que o Senhor nos ensinou. Se você vê, o apóstolo Paulo diz, ainda que nós, os apóstolos, ou até mesmo o anjo do céu, vos venha com outro evangelho, a não ser este que nós os apóstolos já temos anunciado, seja anátema. Paulo disse, mesmo que seja nós os apóstolos, se vier agora com outra história de carochinha, pode ser um anjo lá do céu, se trouxer outro evangelho, seja anátema. Então, meu querido, o que estamos vendo hoje é outro evangelho. Não é aquele evangelho da igreja primitiva que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. É muitas regras e costumes de homens que não tem nem base na Bíblia tem. Imagine fundamento, meu querido. Então que Deus possa continuar te abençoando. Vai estudar a palavra, que aí você vai aprender mais e mais. E entender que quando a gente fala assim de dízimo, não é que a gente está irado contra os pastores, meu Deus, esses pastores ladrão. Não é nada disso, meu querido. Nós só estamos dizendo aqui, e aqueles que sabem que o dízimo não é para a igreja e ensina, eu acredito que eles estão usando de má fé, estão enganando, e certamente não vão passar sem a justa correção de Deus, porque Deus ele é fiel, Deus ele é justiça, ele não vai deixar passar de largo, ele vai tomar conta desse negócio. Você está entendendo? Agora tem muitos também que estão lá cobrando nas igrejas, porque nem ele mesmo sabe, nem ele mesmo nunca parou para estudar. Eu nasci e me criei dentro da igreja. Só agora que eu vim começar a estudar esses assuntos da questão do dízimo e vi o quanto que eu fui enganado e até enganei também outras pessoas.
Mas é porque eu só ia igual piolho, pela cabeça dos outros. Você está entendendo? Piolho é quem vai pela cabeça dos outros, é piolho. Eu só ouvia e comia, e recebia, e era de Deus. Depois que eu fui lá ver, estudar direitinho o X da questão, foi que eu pude ver, meu querido, que não é da maneira só que a gente ouve. Você tem que ir lá ver e estudar. Você está entendendo? Ah, mas Deus mandou, trazei todos os dízimos, a casa do tesouro. É bom mesmo que você até lê este versículo, porque lá diz a casa do tesouro, não é as casas do tesouro. Quando diz a casa do tesouro, era aquela casa lá em Israel. Aí eu pergunto, você está indo deixar seu dízimo lá na casa do tesouro? Hã? É lá a casa do tesouro que Deus se refere ali. Agora é bom você saber que ali Deus estava usando o profeta Malaquias para a nação de Israel. E você vê logo no primeiro versículo que o peso daquela palavra ali era contra a nação de Israel, meu querido. Ali é velha aliança ainda. Nós não fazemos parte do que é velho. Nós fazemos parte do novo. Nós fazemos parte da nova aliança estabelecida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Messias. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém.